Olá amigos e amigas, meu nome é Israel Subirá, eu tenho 21 anos e eu sou um estudante de teologia, mais especificamente literatura bíblica, que é considerado um bacharelado de artes. Mas eu sempre fui fascinado e deslumbrado, por esse livro, essa coleção de livros, a Bíblia, tanto que eu decidi seguir minha educação, procurando uma especialização nessa área. E eu queria hoje repartir um pouquinho do que eu tenho aprendido aqui, do que eu tenho estudado, sobre um dos assuntos que eu acho tão interessante, um dos mais interessantes, que é de onde surgiu a Bíblia. Por que nós temos essa coleção de livros específica dessa maneira que hoje nos é tão acessível, tão procurada? E eu quero conversar sobre isso não só porque é relevante historicamente, mas especialmente de uma cosmovisão cristocêntrica, que é o jeito que você vê o mundo, a cosmovisão é a sua visão de mundo, cristocêntrica, com Cristo no centro. Então, especialmente dessa perspectiva, de uma perspectiva de cosmovisão cristã, cristocêntrica, a Bíblia é extremamente relevante. Por quê? Bom, se você tem uma cosmovisão cristocêntrica, quer dizer, com Cristo no centro, obviamente quem dita como as coisas funcionam dentro dessa cosmovisão seria Jesus, o Cristo. E se Jesus validava as Escrituras como palavra de Deus, com autoridade divina, com inspiração divina, e se Jesus classificava as Escrituras como infalíveis, como as palavras de Deus, então obviamente a discussão não é em torno da autoridade bíblica, mas sim em torno do que compõe essa coleção de livros, o que são as Escrituras. Obviamente, Jesus, na sua época não tinha o Novo Testamento, então como que a gente pode confiar no Novo Testamento como palavra de Deus, como parte dessas escrituras que Jesus confiava, que Jesus citava? Então hoje nós vamos dar um pequeno passeio histórico para entender o que determinou esse cânon, por que esses livros estão juntos dessa maneira, por que tem Bíblia que tem alguns livros diferentes. E nós vamos cobrir um pouquinho do básico, do que compõe a Bíblia, as Escrituras, essa coleção de livro como ela é. Começando pelo fato de que Bíblia não é um nome para livro sagrado, Bíblia quer dizer coleção de livros, certo? Bíblia é uma biblioteca, uma coleção de livros, o que é muito importante para que a gente entenda de onde vem esse conceito. Nós precisamos entender a importância de trazer esses livros, que são livros separados, dentro de uma mentalidade coletiva. Isso não é uma invenção moderna, isso era algo que existia para os judeus. Então, os judeus tinham um entendimento coletivo das Escrituras, que compõem a palavra de Deus, que esses livros tinham inspiração divina. Isso é visível especialmente no Novo Testamento, a gente vê isso com os judeus, como Jesus ou Paulo, que frequentemente trazem à tona as Escrituras, as letras sagradas. No Velho Testamento a gente nem sempre tem a clareza, embora nós tenhamos sim a menção das Escrituras, as palavras de Deus no coletivo, mas várias vezes a gente tem só a lei ou os profetas, até porque durante o Velho Testamento nem todos esses livros tinham sido escritos para compor todo o coletivo. Mas então como que a gente sabe que os judeus tinham uma visão coletiva dos livros bíblicos? Bom, isso é completamente evidente na Tanakh. O que é a Tanakh? Ela é a Bíblia judaica, que tem 24 livros. E a gente entende bem a perspectiva judaica no ajuntamento desses livros, não só através de tradição, do que eles tinham do conhecimento oral que era passado, até a própria Talmud, que é a coleção de tradições orais dos judeus, tem muita história que é passada ali na Talmud, então a gente vê o ajuntamento desses livros, o entendimento da inspiração divina que trouxe, que juntava esses 24 livros. Agora, uma evidência sólida, pelo menos, que canonizava todos esses livros na Bíblia judaica, tá, pelo menos, o que confirma isso com certeza em 450 anos antes de Cristo, teve no meio judeu algo que nós chamamos da Grande Assembleia, onde 120 escribas, profetas e pessoas ali daquele período bíblico, da época do Segundo Templo, ali depois dos 500 anos antes de Cristo, essas pessoas se juntaram e eles determinaram então, de acordo com a tradição judaica e o que eles entendiam ser livros que tinham inspiração divina, e eles colocaram esses livros juntos. Por isso ter acontecido ali, perto dos 500 anos antes de Cristo, é por isso que era tão comum a gente ver o jeito que Jesus cresceu e provavelmente estudou as Escrituras foi com esse entendimento coletivo da palavra de Deus. Agora, então, 24, mas eu achei que o Velho Testamento, o Velho Testamento cristão, tem 39 livros. Na Reforma Protestante, Lutero decidiu voltar para a Tanakh, essa Bíblia judaica, e esses 24 livros.
né, no tempo de Lutero, a Bíblia já continha os livros deuterocanônicos. O Velho Testamento, né, de Martinho Lutero tinha 46 livros. Agora, na Reforma Protestante, Lutero voltou para Tanakh, esses 24 livros, e ele recategorizou esses livros nos 39 que a gente conhece. Porque, por exemplo, né, 12 livros ali dos profetas menores eram um livro só, né, os 12, ou Trei-Assar, né, como os judeus chamavam. Então esse livro, né, que era um livro só, viraram agora 12 livros dos profetas menores, e também na Tanakh nós temos vários livros que eram um livro só, que passaram a ser 2 livros por organização. Por exemplo, né, o livro de Samuel não era primeiro e segundo Samuel, era um livro só. E esses livros foram separados. Mesma coisa com Melaquim, né, o livro dos reis, que tinha primeira e segunda reis. Esses livros foram separados. O livro de Esdras e o livro de Neemias também eram combinados e foram separados. Então, os 24 livros, né, da Bíblia judaica, da Tanakh, das Escrituras, são os 39 livros que estão presentes no Velho Testamento da Bíblia protestante. Agora, por que esses livros apócrifos ou escondidos que estão, né, na Bíblia católica não estão na Bíblia protestante? Bom, existem 2 motivos principais por que esses livros não estão integrados, né, nesse cânon protestante. O primeiro deles é por autenticidade, né? Muita gente pensa que é porque os apócrifos têm contradições. Agora, muitos teólogos debatem que essas contradições são questão de interpretação, que não são necessariamente contradições, isso depende da sua perspectiva do que está, né, no cânon bíblico. Então não é por causa de contradições ou não, é por causa da autenticidade. Ah, Israel, como assim autenticidade? Bom, na teologia, especificamente no estudo bíblico, existe um fator muito importante, né, na determinação do que nós entendemos, do que se concretiza, né, na letra, no mundo real, que é a arqueologia. Quer dizer, nas escrituras nós temos muita narração histórica e obviamente vão ter evidências, né, no mundo real de coisas que aconteceram no passado que clicam e concordam e estão em alinhamento com essa narrativa histórica. Então a arqueologia é muito importante para o nosso estudo teológico. Em 1946, houve uma descoberta arqueológica que é de extrema importância, né, para o estudo bíblico, para a teologia, que foram, né, os manuscritos, os pergaminhos do Mar Morto. Mais de 800 pergaminhos foram descobertos, né, nessas cavernas de comunidades ali de escribas e que preservavam todos esses livros, e essa descoberta é extremamente relevante porque a maioria desses livros eram quase 1000 anos mais antigos do que os manuscritos mais antigos que a gente já tinha encontrado. A data disso já determina muita autenticidade, né? Não só ter isso na tradição, ter isso recordado, mas isso dá um peso muito grande arqueológico, né, um peso histórico para essas descobertas, e é muito mais fácil rastrear esses livros de volta para os seus autores, né, quando você tem descobertas desse peso arqueológico. Então nem todos os apócrifos têm, né, esse peso arqueológico para determinar realmente a vericidade, né, a validade deles. Não quer dizer que eles não sejam válidos, né? Tem que ter muitos estudos. Agora, muitos dos apócrifos são provavelmente pseudografas, que são pessoas impersonando outros autores, e por isso que tem toda essa discussão se eles devem ser canônicos ou não. Então, na descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, estava todo o cânon protestante, com exceção do livro de Esther e, né, a sabedoria de Ben Sira, que era um rabi com ensinamentos, né, extremamente interessantes, né, antes de Jesus. Inclusive, muitos teólogos e historiadores percebem que provavelmente houve até uma influência de que Jesus aprendeu também da tradição ali de Ben Sira, que estava, né, inserida no povo judaico, né, no ensino deles. E Ben Sira, né, aprendeu muito com os provérbios de Salomão também, o livro de Tobias e também a epístola de Jeremias. Agora, se esses 3 estavam lá nos pergaminhos do Mar Morto, por que eles não estão, né, no cânon bíblico cristão protestante? Porque o que acontece? Vamos olhar como, por exemplo, o livro de Macabeus. Os livros de Macabeus. Os judeus acataram os livros de Macabeus como narrativa histórica. Inclusive, nós temos, né, muita narrativa histórica importante. A maior parte do nosso conhecimento sobre a época do judaísmo do Segundo Templo estão nos livros de Macabeus. Agora, só porque o livro era historicamente, né, verdadeiro, isso não significava para os judeus que isso devia estar incluso nas escrituras, porque para eles as escrituras não eram só narrativa histórica correta. O que determinava principalmente as escrituras é que eles acreditavam que elas eram inspiradas pelo Espírito de Deus.
Olha só que interessante. Então, naquela grande assembleia dos escribas judaicos, foi isso que determinou que livros seriam canônicos para Tanakh e que livros não seriam. Embora Macabeus tenha acontecido depois dessa grande assembleia, né? Macabeus, o período ali que é tratado nos apócrifas, são de 146 a.C., mais ou menos, depois, né, da grande assembleia. Mas mesmo depois, ele não foi reinserido na Tanakh por esse critério. Pelo menos é isso que eu aprendi na faculdade. Agora, se esses livros, então, não faziam parte do cânon judaico em sua época, por que eles estão na Bíblia Católica, por exemplo? O que acontece foi o seguinte: quando Alexandre o Grande estava para derrubar, né, os impérios Medo e Persa, os judeus foram e mostraram para ele como o livro de Daniel profetizava sobre um grego que ia trazer um fim para um império Medo-Persa. Isso está inclusive relatado no livro de Macabeus, que é muito interessante. Alexandre o Grande ficou impressionadíssimo com o fato de que tantos anos antes a Bíblia estava profetizando que o que ele ia fazer, o que ele estava planejando, né, estava escrito ali. Então Alexandre o Grande deu muito espaço para os judeus dentro daquela cultura, daquele império helenista. E ele mesmo investiu muito, né, numa coleção de todos esses livros judaicos. Esse espaço que Alexandre deu para os judeus dentro da cultura helenística foi o que helenizou tanto os judeus ali nas gerações que viriam. E a gente vê no Novo Testamento que, né, os judeus eles foram muito helenizados, muito inseridos, né, nesse mundo grego da época. Agora, anos depois de Alexandre, Daniel, inclusive, profetizou exatamente como o domínio dele ia se dividir, que num dos seus sucessores, né, um dos responsáveis por essa divisão do Império de Alexandre o Grande, que ele ia ser um homem que ia perseguir muito o povo de Deus. E esse líder que vem depois é Antíoco, eu não sei como é o nome dele em português, é em inglês, Antíocos. Ele, como profetizado, passou a perseguir os judeus, criminalizou toda a prática judaica. E ele estava doido que na biblioteca de Alexandre tinha um monte de livro em hebraico e aramaico que ele não conseguia ler. Então esse imperador encomendou uma tradução de todos esses livros em hebraico e aramaico para o grego, que era o inglês da época, a língua mundial que todo mundo falava, que é a famosa Septuagésima, por causa dos 72 escribas, se não me engano, que trabalharam na tradução de todos esses livros para o grego. Então reza a lenda aí que a tradução começou ali 3 séculos antes de Cristo e que foi concluída mais ou menos, né, no ano 132 antes de Cristo. Então por que a Bíblia em latim depois veio dessa tradução do grego é que esses livros estão inclusos. Então por que Lutero não incluiu esses livros no cânon protestante? Porque ele achava que existia um peso muito grande no cânon judaico e no cânon helenizado. A Tanakh, por exemplo, esses livros do Velho Testamento canonizados pelos judeus, eles eram o próprio povo com quem Deus estava interagindo nessa época do Velho Testamento. E para mim é o máximo que eles tinham essa mentalidade de que Deus estava... Existia uma sinergia entre esses livros, que aquelas eram as escrituras. E que eles mesmos separavam isso de tradição. Isso é o que compõe o cânon do Velho Testamento. Tá, beleza, então tem muita história e credibilidade validando esse cânon e essa escolha do Velho Testamento. Agora, como que a gente sabe que a gente pode confiar no Novo Testamento? Afinal de contas, ele foi escrito depois de Jesus, depois que Jesus já tinha voltado para os céus, não estava aqui. Como que Jesus, então, que é o centro de todo o Velho Testamento, validou o Novo Testamento como as Escrituras de Deus também? Então, quem escreveu no Novo Testamento? Obviamente, nós temos os 4 evangelhos que são testemunhas, né, da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E nós temos epístolas, né, dos discípulos de Jesus, qual nós chamamos de apóstolos, um monte de literatura paulina, né, os livros de Paulo. Agora, se Paulo não era um discípulo de Jesus, como é que ele tem autoridade para escrever junto com os apóstolos no Novo Testamento? Diversas passagens, né, do Novo Testamento e de Paulo se relacionando com os apóstolos nos mostram como ele estava em concordância com eles e como ele mesmo era considerado um apóstolo aos gentios. Então, em Gálatas, por exemplo, nós vemos que Tiago, Pedro, João, quando escutam o testemunho de Paulo, que eles estendem a ele as destas de comunhão para que eles fossem aos gentios. Então, por causa dessa sinergia, essa validação do apostolado de Paulo, é que, né, os teólogos, historiadores concordam com a autoridade dele para escrever como parte do que Jesus estava fazendo na igreja, né, na igreja primitiva, no Novo Testamento. Ok, mas nós vimos como no Velho Testamento existiram várias reuniões, como existiu muito consenso, né, o que no meio de quem acredita em Deus parece ser um milagre às vezes. Tanto consenso a respeito do que, né, canonizava esses livros. O que levanta a pergunta, quem então decidiu o que era cânon no Novo Testamento? Quem que decidiu
né, os livros que seriam canonizados, que seriam oficiais no Novo Testamento. Vamos falar sobre isso. Bom, de Jerusalém, as boas novas do Evangelho foram se espalhando pelo mundo. Eventualmente, em Roma, a igreja sofreu muita perseguição. Era uma igreja underground, perseguida, que sofreu muito na mão de Nero e de outros líderes romanos, até que chegou Constantino. E daí, se Constantino foi bom ou ruim, é uma discussão imensa. Obviamente, existiram coisas positivas e negativas, né, presentes na vida de Constantino. Constantino popularizou o evangelho. O que antes eram reuniões escondidas em catacumbas, agora viraram reuniões luxuosas em templos cheios de ostentações. Constantino trouxe muito sincretismo para o evangelho, que acabou bagunçando muito as doutrinas. Mas Constantino convocou o Concílio de Nicéia. O que ele queria? Ele queria que houvesse mais unidade entre os líderes, né, religiosos ali. Então ele convocou o Concílio de Nicéia. Agora é importante se lembrar que o que aconteceu no Concílio de Nicéia não foi simplesmente decisão de Constantino, foi decisão, né, dos pais da igreja, de pessoas ali que tinham conexão direta com os apóstolos, que tinham conexão direta com Jesus. E é por isso que o que acontece aqui na igreja primitiva, no Concílio de Nicéia, é tão importante. O Concílio de Nicéia que aconteceu ali 325 anos depois de Cristo, mais ou menos. Né? Pessoas diferentes tentaram alinhar a sua crença e decidir o que era cânon bíblico do Novo Testamento e o que não era. Então, por causa do Concílio de Nicéia e do Credo Niceno, o cânon do Novo Testamento tem muito menos diversificações em diversas bíblias e tradições. Então, o que era o Credo Niceno? Era tentar alinhar num credo, né, numa declaração, a visão essencial que eles tinham do cânon bíblico, Velho e Novo Testamento. Então, vamos citar aqui o Credo Niceno do primeiro Concílio de Nicéia. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor, Jesus o Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra. O qual por nós homens e para nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem. Padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo. E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é de uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura ou sujeito a mudança ou transformação, todos que falem assim são anatemizados, ou seja, amaldiçoados, pela Igreja Católica. A palavra católica quer dizer universal. Então a igreja primitiva eventualmente passou a se chamar de igreja católica porque era a igreja agora espalhada em vários lugares do mundo. Então esse credo niceno é uma reunião de líderes, de pais da igreja, de pessoas ali que estavam servindo e amando a igreja nesse tempo. Então eles que conversaram sobre esse cânon, né, os livros que estavam inclusos nesse Novo Testamento. Uma das evidências mais concretas que a gente tem dessa canonização, né, tá na carta do pai da igreja, Athanasius em inglês, em 367 d.C., que ele afirmou, né, listou esses livros que eram canonizados, que não foram alterados, né, antes e depois, né, ali do seu tempo, em toda a história ali da igreja primitiva. Agora, a igreja de Jesus Cristo se espalhou no mundo inteiro, e hoje tem tantas conexões diferentes, tem denominações diferentes, tem tantas não denominações diferentes. Agora, tudo que acontece hoje volta, né, para Jesus e os discípulos que ele comissionou a pregarem as boas novas, né, até os confins da terra. Então, eu acho que além da gente pensar, né, nessa reunião que canonizou o Novo Testamento, assim como a grande assembleia dos judeus, né, canonizou os livros do Velho Testamento no passado, o grande critério era a escritura que era inspirada pelo Espírito Santo. E existe uma lógica, se você para pensar, de continuidade do Velho Testamento para o Novo Testamento. Então todo o Velho Testamento prepara o palco, uma plataforma com inúmeras profecias sobre Jesus. Jesus vem e traz sobre a humanidade um novo tempo depois de sua morte e ressurreição, né, uma nova aliança, e tudo isso em sinergia, né, embasado no Velho Testamento. E agora, nesse novo tempo, né, o resultado das pessoas em quem ele investiu, em quem ele ensinou, estão ali escrevendo naqueles primeiros dias agora do que está acontecendo com a igreja que Jesus estabeleceu. Então, essa é a história. Então, esses dois testamentos casam em perfeita sinergia.
Então existe essa lógica, essa conexão que fazem a Bíblia a coleção de livros que ela é hoje. Eu pessoalmente acredito muito no como o Espírito Santo tem cuidado de sua igreja, né? A igreja de Jesus. Nesses últimos 2000 anos aí, né, quando o Senhor Jesus nos enviou o Consolador, o nosso ajudador, o Espírito Santo. E eu acredito que não é à toa que nós temos essa coleção de livros hoje na nossa mão, tão acessível, tão procurada. Por isso eu acredito que as Escrituras estão hoje contidas, né, na Bíblia, essa coleção de livro, a palavra de Deus. E tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Isso escrito por um grande contribuidor do Novo Testamento. Eu acho que isso é algo que todo cristão tem que pensar, tem que pesquisar, tem que ir a fundo. Né? Se nós vamos deixar essa coleção de livros determinar como nós vivemos a vida, nós devemos de fato mergulhar a cabeça e entender, né, tudo, né, a respeito desse livro. Então eu deixo aí essa breve história, né, do como foi formado o cânon bíblico. Eu espero que esse podcast possa ter sido esclarecedor, no mínimo interessante. Eu realmente tentei passar um pouquinho dos meus estudos, né, do que eu tenho aprendido aqui na faculdade. Então agora eu vou dedicar essa sessão aqui do podcast para uma bibliografia de onde eu tirei essas informações, né, em respeito também a todo o pessoal, porque o conhecimento das Escrituras é um esforço coletivo, né? Eu acho que a gente pode conhecer a palavra de Deus cada vez melhor por causa desse esforço coletivo. Então eu vou citar os livros em inglês, aqui o nome, eu vou traduzir o nome para português, eu estou lendo todo esse material em inglês, então eu vou incluir eles aqui dessa maneira. Mas a bibliografia aqui para esse podcast, né? Nós temos uma introdução ao judaísmo primitivo, de James Vanderkam. Nós temos a tradução completa dos Pergaminhos do Mar Morto, pela editora Penguin Classics, uma breve história do cristianismo por Lindbergh Carter, a história da Bíblia pela Universidade de Cambridge e um estudo excelente de David Brackey sobre o cânon e a formação e o conflito social do quarto século da revisão do Seminário Teológico de Harvard. Então, é isso aí. Deus abençoe você. Espero que você tenha curtido esse episódio. A gente se vê por aí. Valeu, falou!